vamos então ao tema de fundo desta edição e conforme tivemos oportunidade, como aliás não deixamos de fazer, anunciamos logo nos momentos introdutórios do programa que iríamos nos debruçar sobre a obra do professor Dr. António do Rosário Niquice, recentemente publicado em Maputo, intitulado Economia do Caju em Moçambique, contexto das políticas de Bretton Woods e os pressupostos da engenharia da reindustrialização. O Semanário Econômico considera este um tema relevante e pertinente face àquilo que esta commodity representa ou representou na estrutura da economia moçambicana, mas também pelo potencial ainda existente e sobretudo para poder servir de uma proxy para aquilo que o autor eventualmente considera reindustrialização do setor. Mas da leitura que fizemos, o livro vai muito mais do que estas palavras introdutórias que acabamos de referir e procura, na verdade, fazer uma incursão relativamente àquilo que pode ser o esforço da transformação local da base produtiva da economia. Moçambique confronta-se com esta situação de transformação do seu potencial econômico. Doutor, boa noite, bem-vindo mais uma vez ao Semanário Econômico e parabéns por esta obra com certo volume e conteúdo também, devo reconhecer. A última vez que falámos em sede de entrevista foi no seu livro sobre o setor extrativo, agora deu um salto para o setor agrícola, mas parece que é um pouco mais do que isso. Este é um tratado sobre este setor do caju, que já foi polêmico, já foi controverso. Do ponto de vista de autor, qual é a tese central deste livro? Bom, muito obrigado, João, por este convite. É sempre um prazer estar aqui no Semanário Econômico e saudar aos nossos telespectadores. Dizer que, de fato, este é um tratado para além da economia do caju. É um tratado sobre aquilo que nós temos de melhor, não é? Com commodities, como ativos que devem ser tidos em conta, que devem ser achados para dinamizarmos a nossa economia. É um tratado sobre o paradoxo do valor. Né? O que é que isto quer dizer? É que nós produzimos, e não é só sobre a produção, que a pesquisa faz referência, mas como é que na cadeia de valor o país consegue, de fato, amealhar, ganhar com aquilo que nós temos enquanto ativos, enquanto commodities. Porque o que é que acontece? Nós estamos em pleno século XXI e continuamos como um país que ainda é meramente exportador de matéria-prima. É preciso inverter este paradigma de desenvolvimento. Nós temos que começar, e até porque fazendo jus àquilo que é o chamamento do atual Consulado de Governação do Presidente Chapo, que tem a ver com a questão da independência econômica, né, soberania econômica, temos que despoletar o processo de industrialização do nosso país, processar internamente. Porque quando a gente produz para exportar, ganhamos só a milésima parte. Não é? Ganhos marginais. Ganhos periféricos, completamente marginais. Então, nós temos que ter na cadeia de valor da logística, do processamento propriamente dito. Então, é sobre isto que nós estamos aqui a tratar nesta pesquisa que levou cerca de 5 anos, sobre uma área, um setor bastante importante, nevrálgico do desenvolvimento da nossa economia. Como é que acredita que esta sua visão pode ser traduzida em políticas públicas, instituições e decisões econômicas concretas? Que obstáculos políticos, institucionais, financeiros e até culturais podem dificultar a implementação dessa agenda que propõe, tendo em conta o atual contexto moçambicano? Bom, primeiro dizer que há
indicadores que nos levam a acreditar que é possível reverter o cenário. Há vontade política. Eu vejo com a aprovação da Lei do Conteúdo Local, a revisão da Lei de Minas, a revisão da Lei de Petróleos, a questão da introdução do Banco de Desenvolvimento, que é uma retoma para podermos garantir que haja financiamento à economia. Vejo o programa Emprega, o Fidel, são iniciativas micro para financiamento de pequenas e médias empresas que me fazem acreditar que é possível resgatarmos o papel destas commodities, portanto, desses ativos para dinamizarmos a nossa produção, dinamizarmos o setor familiar, a agricultura, sobretudo a economia do caju, que é uma economia meramente com potencial agrário, mas sobretudo familiar, porque ela, em toda a cadeia de valor, envolve vários subsegmentos, não é só sobre a castanha. Sim. Temos a própria fruta do caju, que tem também vários derivados. Portanto, estamos a falar do caju, mas, como eu disse, sim, poderíamos fazer aqui a colação, chamarmos de outros setores específicos que Moçambique precisa de se reinventar. Pois, ao longo da sua obra, António Kiss questiona implicitamente algumas reformas econômicas, como se referiu, influenciadas pelas instituições de Bretton Woods, sugerindo que parte significativa da desindustrialização do setor do caju resultou não apenas das dinâmicas de mercado, mas também determinadas por opções de política econômica. Olhando retrospectivamente, até que ponto Moçambique, no seu ponto de vista, confundiu a liberalização econômica com a desindustrialização da sua capacidade produtiva nacional? E que lições estratégicas esse período deixa para o atual ciclo econômico do país? Como se referiu também, temos o setor energético neste momento em fase ascendente, com os projetos do gás natural e outros recursos naturais. Sim, naturalmente que o conjunto, o pacote de reformas que foram introduzidas, nós tínhamos um país que era eminentemente de economia centralmente planificada, com a adesão de Moçambique às instituições do Bretton Woods, o Banco Mundial, o FMI, passamos para a economia de mercado e o Estado, não é, deixa de ter o seu papel na economia. Os atores principais passam a ser eminentemente atores privados. Isto deu, portanto, espaço também para alguma desindustrialização no contexto em que o Estado era um dos atores principais e intervinha de forma direta no setor produtivo. Com base nesses elementos que nós enunciamos na obra, constatamos que é importante que o Estado, as instituições estaduais, desempenhem um papel na arquitetura econômica do país, sobretudo na questão do financiamento. O nosso dinheiro é muito caro. Nós não conseguimos ter empresas genuinamente ou empreendedores moçambicanos que conseguem ir à banca para terem financiamento, para poderem entrar, portanto, e desenvolver um negócio específico. Olhando, por exemplo, para a cultura do caju, mesmo as próprias indústrias de processamento, aquelas que podem fazer de forma manual, se quisermos, temos nós aqui em Moçambique, jovens, que têm capacidade de produzir equipamentos. E uma coisa que é impressionante, João, é que se nós queremos, de fato, garantir que a nossa juventude, que o nosso país tenha uma inserção no mercado, não só nacional, assim como internacional, invertendo esta deficitária balança de pagamentos que nós temos, porque nós praticamente importamos mais do que exportamos. Temos que estimular a produção. Mas não basta só estimular a produção, temos que ter, de fato, uma indústria robusta. Vou lhe dar um exemplo da área extrativa, o caso do gás. Nós temos no gás, não é só para ser um elemento energético, gás de cozinha. O gás é matéria-prima para a produção de fertilizantes. Pois. Não temos uma indústria ainda em solo pátrio de produção de fertilizantes. Nem em perspectiva. Nem está em pipeline, ainda não está em perspectiva. Nós temos, por exemplo, na indústria pesqueira,
recursos incomensuráveis em toda a cadeia da economia azul. Mas nós não temos em terra indústrias processadoras do pescado que nós temos, e muito do pescado que nós temos no interior, sobretudo, por conta das dificuldades que nós temos de conservação, há muita perda pós-captura. Então, é a altura de nós resgatarmos esses setores, implantarmos internamente indústrias que permitem agregar valor à economia. Portanto, não é só sobre a produção. Como é que nós transformamos esta produção, acrescentamos valor, damos mais oportunidades de emprego a esta juventude, a estas mulheres, estes homens que querem, de fato, contribuir para o país. Olhamos, por exemplo, um exemplo interessante, na indústria extrativa, fazendo essa analogia, o ouro. Nós temos o ouro em quantidade. Nós não temos a ideia de quanto ouro é que é exportado. É já a altura de nós termos uma refinaria que deve processar. Nós não podemos continuar a exportar o ouro como se fosse matéria-prima. Ainda que fosse um processamento intermédio. Né? Exatamente. E o papel de instituições como o Banco Central, o que acontece à luz do direito comparado? O Banco Central, por via de parcerias público-privadas, deve entrar nessa cadeia de valor, porque nós sabemos que o ouro é, de fato, divisas. É uma commodity que tem impacto no comércio internacional. Então, é uma questão de soberania econômica, é uma questão de independência econômica, como é feito esse chamamento. Portanto, temos que inverter o paradigma e temos que avançar com firmeza. Eu penso que já é tempo e já era essa hora que o país pudesse resgatar, no caso específico destas commodities, e dar uma maior pujança para que nos próximos tempos possamos gerar valor acrescentado e invertermos o paradoxo do valor. Muito bem. Na leitura do livro, o caju parece transcender, e isso ficou claro nesta explanação que fez, o caju parece transcender a dimensão agrícola e transformar-se numa metáfora da própria trajetória econômica de Moçambique, um país rico em recursos, mas historicamente confrontado com dificuldades de transformar produção em valor acrescentado, industrialização e prosperidade interna. Na sua perspectiva, o que é que a história do caju revela sobre os dilemas estruturais do modelo econômico moçambicano? A história do caju é, de fato, uma metáfora reveladora daquilo que, sob o ponto de vista estruturante, temos que fazer relativamente à arquitetura macroeconômica deste país. Pegando no caju, podemos pegar em outras commodities, são ativos, são produtos de bandeira que nós temos que capitalizar para gerar valor acrescentado. Então, aqui nós falamos de forma específica, mas podemos generalizar e dizer que o grande problema que nós temos neste país é relativo à transformação interna. É com base na industrialização, nós temos que despoletar o processo de industrialização do nosso país para gerarmos valor acrescentado. Temos que garantir que do que nós produzimos e que temos potencial incomensurável, tem que emergir indústrias. No upstream, no midstream, no downstream, se quisermos olhar para a cadeia de valor do setor energético, deve efetivamente emergir no nosso país uma incomensurável série de oportunidades para que todos os players, todos os stakeholders possam ter papel a desempenhar. É naquilo que cada um dos subsetores vai fazer para poder alimentar o produto final. Então nós produzimos, exportamos e voltamos a importar em forma de produto final, e a fatura de fato nos sai muito caro. Em custos muito elevados. Uma das ideias que eu considero mais fortes da obra é esta necessidade, e é isso que está-se a referir, de reconstruir capacidades estratégicas do Estado. Não necessariamente como um operador econômico direto, mas como um arquiteto desta transformação estrutural, num contexto global em que até economias liberais mais desenvolvidas voltam a falar de política industrial, conteúdo local e soberania econômica. Que tipo
de Estado Moçambique precisa hoje ter para evitar, por exemplo, que o gás natural reproduza os mesmos padrões extrativos e caracterizados pela sua limitada integração no processo econômico geral do país? Sim, colocou muito bem. É exatamente isso que penso que neste consulado já está-se a dar sinais claros do que é que vai acontecer, porque com a aprovação, por exemplo, da Lei do Conteúdo Local, uma grande oportunidade para os nossos operadores, para as pequenas e médias empresas, sobretudo, nacionais, entrarem com pujança, com robustez, estando já assegurado o contexto legal, e que possam participar do processo, não é? É preciso frisar que o nosso grande e maior ativo neste preciso momento é relacionado com a oportunidade que o país tem de ter potencial energético, não é só, para dar um exemplo, do gás natural, estamos a falar de cerca de 180 trilhões de pés cúbicos de gás. Então, é muita energia que pode assegurar esta revolução industrial que nós estamos a falar. A África do Sul tem um déficit energético, depende significativamente da nossa potencialidade hídrica, não é? A Cahora Bassa. A região toda tem esta dependência, os países do Interland, mas nós temos essas oportunidades que são endógenas, naturais. Então, o que tem que acontecer aqui é, de fato, haver maior robustez. Eu acredito que esta entrada do Banco de Desenvolvimento vai agregar valor, porque vai permitir que os diferentes investidores, os diferentes empreendedores possam ter acesso a dinheiro acessível, que não conseguimos ter hoje na banca comercial devido ao elevado custo-preço que o dinheiro tem. Mesmo para concluir, o que se deve fazer concretamente para iniciar um processo consistente de reindustrialização do país, criando esta capacidade primária de base produtiva capaz de impulsionar o setor exportador, agregação de valor das nossas commodities e outros recursos que o país dispõe? Bom, um dos aspectos muito importantes é que nós temos que perceber que em pleno século XXI temos que acreditar na pesquisa e investigação, na produção do conhecimento local. Temos que investir também, e sobretudo, no financiamento das pequenas e médias empresas, para que produzam localmente, possam ter a capacidade, a engenharia financeira de poderem intervir, mas com saber, com conhecimento científico. Então, esta questão da produção de conhecimento é associada a esta ideia da independência econômica. Não consegues ter. O Japão, por exemplo, são ilhas e montanhas, o resto é know-how. Temos que ter nesta juventude jovens que devem perceber o ABC do oil and gas. O que é esta coisa de gás? O que é esta coisa de Mas petróleo? parece que nos está a faltar medidas corajosas, arrojadas para dar esse salto crítico e percebermos que estamos neste momento decididos e, como economia a executar. Os subsídios estão dados, os diagnósticos estão levantados. Penso que há um consenso sobre que é preciso fazer esta mudança de paradigma, mas então parece que falta pôr guiza ao gato, efetivamente. Exato, nós temos que partir para a ação. Eu acredito que as condições estão lá criadas. António Niquesse, muito obrigado e mais uma vez queria lhe felicitar por esta incursão académico-científica e que as suas ideias possam realmente subsidiar e influenciar processos que conduzam a uma transformação econômica do país. Cá estaremos para verificar se realmente esses inputs estão a ser adotados pelos diferentes setores que são visados no seu livro. Não tivemos tempo de ir mais ao mais detalhe, gostaríamos de ter o feito, mas vamos acompanhar e acreditamos que chegaremos mais adiante a um quadro ainda mais detalhado sobre o exercício que fez e nos brindou. Muito obrigado. Muito obrigado.
Fizemos assim este tema de fundo com António Niquiço, autor da obra Economia do Caju em Moçambique, é uma obra fresca, recentemente publicada e que nos remete para uma reflexão profunda sobre o modelo econômico vigente em Moçambique, sobre o paradigma de desenvolvimento vigente em Moçambique, vem corroborar e reforçar algumas teses que já avançam nesse sentido da necessidade de uma transformação estrutural sustentável da economia, assente na elevação das capacidades produtivas do país, maior aproveitamento do potencial econômico do país. Os obstáculos existem, são estes que precisam ser removidos ao nível das instituições, das políticas e de outros fatores ajusante e amontante do nosso processo econômico. Este foi o tema de fundo. António, mais uma vez, boa noite e até uma próxima oportunidade. Obrigado.